Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui a um dos nossos vídeos aqui do nosso canal Dê um Tempo. É um prazer ter você conosco. No vídeo de hoje a gente vai apresentar a história do Samuel Timboto, que é esse jovem que vive nas montanhas na cidade chamada Pedralva, em Minas Gerais. Ele se isolou nas montanhas depois de viver uma vida de funcionário de uma grande empresa, de ter uma carreira e decidiu se isolar no campo. Vive entre os animais, vive perto de uma floresta, comprou um terreno maravilhoso para ele, fez uma casa com as próprias mãos de bambu, resolveu se isolar totalmente e viver uma vida autêntica, uma vida diferente, uma vida que talvez para alguns seja motivo de crítica, mas para a maioria, com certeza, é motivo de desejo, porque ele é um homem verdadeiramente livre, escolheu o seu caminho, trilha o seu caminho com autenticidade, de uma forma muito diferente. Eu convido você para assistir esse vídeo com a gente, até o fim. Aqui eu não tive a oportunidade de estar com o Samuel, nós fizemos uma live, foi uma gravação. Em seguida eu convido você para ficar até o fim. Depois, é claro, se você puder nos ajudar, comentar, dizer o que você achou disso tudo. Um grande abraço, fique conosco, até. Samuel Timboto. Beleza, Samuel? Como é que você tá, meu querido? Tranquilo? Por aqui tudo em paz, meu querido. Tá fluindo, focando a cabeça no que me é possível fazer, mas bem fisicamente, bem mentalmente nesse momento também. Tem que você tá bravo, hein? Bem, tô bem, me sentindo bem. Espero que esteja tudo bem por aí também, meu querido. Tá tudo bem. Aqui a gente tá falando do Ceará, eu tô falando do sertão do Ceará. E você tá onde aí mesmo, Samuel? Pedralva, Eu tô né? em Pedralva, na Serra da Mantiqueira, as montanhas que choram. É. E você, e Tá você chama chorando de aqui. mãe tiqueira, né? Tá chorando aí, né? Eu falo que é Mantiqueira, Marcos. Eu falo de coração quando eu falo Mantiqueira. Porque assim, eu tive a oportunidade, né? Eu fiquei um tempo fora, e fora daqui da região da Mantiqueira, ainda morando em Minas, depois fui para o Pará. Esse cantinho aqui, não só Pedralva, que eu sou suspeito para falar, mas a Mantiqueira como um todo, é um abraço, é um acolhimento que muitas vezes a gente acaba achando, por N motivos, que eu acredito, mas achando no colo de uma mãe, né? Pois é, rapaz, eu vou te contar um segredo. Eu não sei se você, provavelmente você não deve ter visto, mas eu conheci, o Chico Abelha gravou um camarada aí da região, que é o Silvio Garcia, ele é violeiro, toca muito bem, toca em Campos do Jordão e tal. E eu vi um vídeo do Silvio, o Silvio toca muito bem, e eu sou compositor, eu escrevo letras de música também, entre eles. Assim, eu tento ser, né? Eu não sou compositor, eu sou um arriscador. Aí eu escrevi uma letra de música que é em homenagem à Serra da Mantiqueira. E eu mandei pro Silvio, cara, e o Silvio musicou esse poema, né? E virou uma linda canção na mão dele, assim, ficou maravilhosa. Aí a gente gravou um vídeo, quando eu fui de Ceará para ir, que até queria te encontrar, não deu certo, né? O Silvio fez o vídeo da música, cara, foi bacana. Só que daí a brincadeira é a seguinte: eu, quando morei aí, a minha propriedade ela está na Serra do Mar. Eu estou de frente, né? As duas serras que se olham, né? No Vale do Paraíba. E aí eu queria fazer a música, porque eu estava com a música, o tema da música é saudade da minha serra, era isso, porque eu tô aqui, eu tô com saudade daí, fico vendo os vídeos e tal de vocês e fico com aquela inveja boa de querer estar aí também, não poder. Aí eu fiz a música meio saudosa, meio triste, e aí na hora de fazer o verso da rima, eu queria dizer que estava com saudade da serra, mas a palavra Serra do Mar não dava certo na música. E aí eu coloquei um verso que chama Sou Mantiqueira das Gerais. Eu mudei. Falei, tudo bem, mas é música, né? A música permite, a arte permite. Aí eu mudei
o lugar da minha saudade para a Serra da Mantiqueira. E aí foi uma mentirinha, né? Mas na letra da música foi perfeito. Depois você escuta, eu te mando o áudio para você ver como é que ficou. É uma homenagem para a Serra da Mantiqueira que foi feita meio assim, meio que sem querer, cara, mas eu achei muito bom. Eu te mando depois. Ô Samuel, fala para nós aí o seu nome e a sua idade, por favor. Bom, eu tô deixando o microfone no mudo enquanto você fala, até pra gente evitar ruído mesmo, porque ele tá vendo o gado do vizinho aqui, o Tupã, e tá ali, Ele ó. fica Ele tá atiçado, né? travado. Aí tá. Eu tô vendo. Ele faz só um. E olha pra mim assim, tipo, você tá vendo ali? Ele tá filmando. Ele trava e fica ali. Meu nome mesmo, Timboto, é apelido. É um apelido que eu herdei do meu pai. Muita gente acha que é sobrenome meu. Eu Mas achei meu que pai era, tem cara. apelido Timboto. Meu sobrenome é Souza Lopes. Tem nada a ver. E o que significa Timbuto? Aqui para nós, em Minas, tem um sapo que fica na várzea, na parte de baixada de Brejo, e à noite ele fica Sei. naquele canto, fica, oh, 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 oh. Ah, sei Talvez você qual já que é. ouviu. E sapo é tudo zoiudo. Meu pai é zoiudão também. Então o apelido dele veio dos amigos dele, tudo. Então, assim, eu lembro quando na infância, de chegar em algum lugar com meu pai, um amigo dele, tudo, fala o Timboto, o Timbotinho. Depois meu irmão Sei. veio, e, tipo, quantas vezes nós chegamos, por exemplo, na época lá ainda, ia, sei lá, em um bar, sair para comer uma pizza, alguma coisa assim, aqui em Pedral todo mundo se conhece, lá, os Timbotos chegaram. Só que eu fiquei com o Timboto, meu irmão é Aham, Mané, Emanuel, e meu pai, para aham. algumas pessoas, ainda é Timboto. Quando eu tô junto, fala o Timbotão. Aí meu pai ficou Timbotão. E você herdou esse apelido, né? Ficou aqui em Pedralva mesmo, meus amigos de infância, maioria, tudo assim. Ô Timboto, Timboto. São poucos que me chamam, que têm amizade mesmo de Samuel. Ô Samuel, você já acabou, cara. Você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer. Você, quando foi menino, agora queria te fazer você remeter ao tempo passado, pensamentos em preto e branco. Cara, qual que é a sua idade primeiro? Você não falou a idade, né? Esqueci, 35, quase 36. Eu sou de 88, faço 36, 19 de março agora. Ah, você é do dia 19 de março, né? Esse ano. Se for... isso que eu ia falar. Se fosse o Chico, ele já ia logo já classificar já um signo lá. Porque toda vez que alguém lhe pergunta, né? O Chico tem essa, né? Faz aniversário quando? Então você é isso, 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 né? E Não, aí o eu vou, Chico, ele ó, gosta da parte da astrologia. Eu sempre brinco, ele porque assim, gosta. eu não estudo nem nada, mas eu sempre falei que a minha composição astrológica ela é perfeita. Eu sou de Casa peixe, certinho? eu sou peixes com ascendente em Libra e lua em Áries. Acho que é isso mesmo. Então eu falei, Rapaz, primeiro é o signo, sou peixes, então deixa fluir, tudo certinho. Não tá fluindo, não deu certo, entra o ascendente, Libra, pondera, resolve para cá e para lá. Não deu certo, nem deixando fluir, nem ponderando, entra o Áries com o pé na porta e resolve o trem. Pronto, acabou. Então agora é perfeito. então, olha, para quem está nos ouvindo e não conhece, nós estamos falando do Chico, né? Mas pode ser que a gente tenha aqui um telespectador que não saiba. A gente está falando do Chico Abelha, que é um youtuber, que é, vamos dizer que é o pai digital do Samuel, né? O Chico é o pai digital, ele que te iniciou aí na carreira de youtuber, né? Quando você estava ainda morando lá na outra casa, né? E ele te deu aquele, como você diz, te deu o pontapé. Mas daqui a pouco a gente fala do Chico. Ô Samuel, você quando menino, você foi um menino levado? Você tem cara de que foi um menino levado, ou não? É a impressão. Cara, acho que se eu falar que não é mais que mentira, porque olha, eu já quebrei de osso do corpo. Quantidade de vezes que eu acho que eu já poderia ter morrido mesmo, nas situações que você fala. Hoje na guarda meu já trabalhou bem. Nossa Senhora! Você deu E assim, trabalho para o Anjo da Guarda? hoje da guarda teve um tempo, hoje eu procuro entender um pouco mais, porque assim, a infância mesmo, até os 6 anos, a primeira infância, eu tenho pouquíssimas memórias. A minha mãe faleceu quando eu tinha 6, né? Dali para frente, teve um momento meio que de rebeldia, só que uma rebeldia não muito do jeito que é colocada hoje, sabe? Uma rebeldia de vida mesmo, de me entender, de me olhar, sabe? Mas ao mesmo tempo, do que muitas vezes é considerado arteiro, igual eu falei pra você, porque, bicho, eu tava enfiado em tudo quanto é lugar, meio de mato, uma ferramenta mesmo, de maquinário.
brincadeiras. Eu já fui parar em de Toyota, já caí de lugar alto pra caramba, em cima de fossa. Então, assim, situações graves já Deu tiveram um tanto, trabalho, né? fratura um tanto. Você deu trabalho. Na escola você foi um aluno tranquilo, você foi um aluno agitado, Samuel? Até a 7ª série, eu sempre fui aquele aluno que, quando passava, era raspando. Não era tão... Sempre fui ativo, mas não era tão bagunceiro, principalmente porque meu pai era Tá vice-diretor bom. quando eu estava ali já no colégio. Meu pai era professor de Ah, química, sei. então só era ensino médio, não dava aula para mim ainda nessa época, né? Mas na 7ª série eu levei bomba, tomei bomba. Reprovou Fiquei na um ano pra sétima, né, trás. cara? Dos meus 16 anos para frente, Marcos, não sei te falar por quê, de verdade, mas dos meus 16 anos para frente, foi quando minha avó que me criou faleceu, deu um Você virou a estalo. chave. Não, eu virei um CDF. Era o famoso sai da minha... Do mesmo jeito que eu virei sou um trator quando eu ponho um projeto na cabeça, parece que eu pus o projeto na cabeça. Estudar, eu virei um sai da minha frente, eu comia tudo. É um pouco do que o Chico falou na conversa comigo, do workaholic, desse trabalho excessivo. Eu sou, não que seja excessivo, mas eu sou muito assim, quando eu ponho algo na cabeça, em tudo, um projeto que for, eu realmente sempre falo, sai da minha frente que eu viro um trator. Eu faço acontecer. Com os recursos que tem. Adoro uma frase, uma aspas que eu gosto de fazer, adoro uma frase do Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre capricho. E aí pensa Aham. em tudo que você faz na vida. Capricho é você fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Até nisso aqui que a É, gente está fazendo. A gente está fazendo nas sei. melhores condições que tem, quando a gente não tem condições melhores para fazer algo melhor ainda. Para fazer melhor ainda, né? Ô Samuel, e nesse período de infância aí, de adolescência e tal, assim, eu tive uma perda, eu perdi a minha mãe com uns 14, então foi muito difícil, eu fiquei só, passei muita dificuldade, morei sozinho, porque naquela época eu tenho 45, então eu tenho um pouquinho a mais de idade que você, né? Você está com 36, né, que você falou, né? 30 e quanto? 35. Então, a gente tem 10 anos aí de diferença. 10 anos, cara, o mundo mudou muito, sabe? Assim, porque nessa última fração de tempo, a gente teve uma mudança drástica, assim, de tudo, né? E eu, na minha época, por exemplo, com a perda da minha mãe, eu não tinha estatuto da criança e adolescente, eu morei no alojamento, fiquei só e tal, e eu passei, cara, um aperto, porque eu não tinha pai também, uma situação muito delicada. Você perdeu a mãe, logo em seguida perdeu a avó numa fase muito crítica. Isso mexeu com a sua cabeça e te fez, por exemplo, assim, sofrer algum tipo de preconceito, bullying, as pessoas te destratavam porque você era um menino assim, sem mãe, sem vó, ou o pai fez essa parte. Como é que foi essa crise que você passou? Ô Marcos, te falando assim, com relação à mãe, não que eu me lembre algo tipo que, por exemplo, um bullying ou algo sendo falado sobre, tá? Tipo assim, porque menino que não tem a mãe ou que perdeu a mãe e tal. Mas o da avó tem ditados que falam até hoje que na época mordia, era um menino criado com vó. Sei, sei. Então, tipo, isso é uma coisa que quando falavam para mim, falavam, menino criado com vó. Eu falei, meu filho, conheço tanto menino criado sem ser com vó, com mãe, com pai aí, que olha, será que é realmente a criação? Então, assim, esse bullying especificamente por isso não. Não, né? Mas eu comigo mesmo, hoje eu com 35 anos, eu falo que eu tenho feito há uns 6, 7 anos um mergulho em mim mesmo. Eu tenho entrado no lugar que eu falei que é o lugar mais louco do mundo. Quando eu virei para mim, Marcos, eu falo de verdade mesmo, de olhar para mim, eu falo que parece que eu mergulhei no abismo e cheguei no fundo. Naquele fundão do abismo. Aí comecei a caminhar dentro do abismo. Um abismo com pouca luz, aonde que, tipo, umas sombras gigantescas de uns bichos gigantescos, que eu comecei a andar, continuei indo em direção àquele bicho, eu fui ver, era grilinho. Quando eu brinco com isso, que eu falo assim, porque eu entrei num lugar onde eu nunca tinha entrado. Para começar a tentar entender como eu me portava e o quanto isso afetou, por exemplo, ter minha mãe ter morrido com 6 anos. Hoje eu não falo que eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu, porque ela nunca foi minha. A minha mãe, ela continua comigo, aqui dentro. Eu acho que vale para todo mundo. Tipo, eu conheço o Marcos, você conhece o Samuel? Quando eu falo conheço, você está vendo eu realmente aqui?
Então, assim, você está vendo só a luz, a onda sonora, a energia, isso aqui não sou eu. Tem muito mais coisa além disso aqui para falar que sou eu. Então, assim, o que era a minha mãe? A minha mãe continua comigo, ela está aqui, ó. As poucas lembranças que eu tenho de vivência, tudo. Mas até ali, sei lá, os meus, chuto, 8, 9 anos, eu não tinha uma consciência certa de que ela tinha morrido. Quando ela morreu, todo mundo falava, sua mãe foi dormir com Deus. Não é à toa que eu não entendo, minha mãe estava brincando, os vizinhos lá, tudo. E aí, depois ali dos 9, 8 para frente, eu me lembro que, principalmente, Natal e virada do ano, que da meia-noite, a família da minha mãe materna tem esse negócio de fazer a ceia de Natal, a ceia de virada do ano. Então, geralmente, dava meia-noite, levanta para dar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vem família, pai, mãe, filhos ali, são geralmente os primeiros, né? O meu pai, por motivos dele, pessoal, não participava dessas festas na família da minha mãe, a minha mãe não estava ali, então não era que era assim. Mas a sensação que eu tinha é que eu estava ali, tipo, sozinho, sabe? Então tinha essa Sei. dor, uma dor que eu sentia de não ter a mãe, sabe? Mas falar que eu não tinha mãe é também, hoje eu falo de coração, mentira. Hoje você reconfigurou isso, né? Você tá louco. Minha mãe são, da família da minha avó materna, são 8 irmãs e 2 irmãos. Então são 8 mulheres e 2 homens. E ainda tem muito aquele esquema do interior, quando minha avó era viva, de juntar as tia tudo ali na casa, para fazer um biscoito, para fazer um bolo. Juntava a Sei, galera, sei. fazia de monte, cada um fazia. Cafezão da tarde, todo domingo, almoço na casa da avó. Então, assim, entre aspas, minha mãe morreu, eu perdi uma mãe, mas ganhei 9. Sei. E Samuel, vários. Aqui nessa mudança minha para cá, eu já ganhei uma mãe, a dona Romilda, a dona Lena ali, e já é, falei, me adotar, me trata como filho. eu entendo. Ô, Samuel, assim, essas perdas, né? Vamos dizer, eu estou falando perdas no sentido genérico da palavra, mas você está entendendo, né? Essas perdas da vida, elas provavelmente fundiram em você algumas características. Talvez a questão de inventividade, a questão de habilidades aí, você criou porque, em alguma medida, você acabou ficando só mesmo. Você acha que essa situação passada, ela culminou de alguma forma para que você tivesse hoje na situação que você está, porque quem não te conhece, eu vou fazer um resumo rápido aqui. Você vive numa montanha, né? Você tem um terreno numa montanha, você fez uma casa de bambu, você mora com um recurso ultra mega limitado, vive em condições que para muitos vão ser consideradas uma situação precária, né? Porque está sem recurso de saneamento, não tem uma água tratada, não tem energia elétrica direto, então a sua situação, para muitos, vai ser considerada precária, né, assim, do ponto de vista, vamos dizer, citadino, né, de quem vive na cidade e tal, assim, é assim que as pessoas vão observar. E você acha que o seu passado, ele de alguma forma influenciou para que você tivesse aí, se sim, de que maneira você acha que isso te afetou ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, mais uma pergunta, Samuel, por exemplo, por quê? Porque você vive, aparentemente, muito bem só. Você aprendeu a viver só, parece, né? Marcos, assim, eu acho que é impossível eu falar que o meu passado não interfere no que eu sou hoje. Eu sou um somatório do que eu vivi, do que eu experienciei, do que eu enxergo de mundo, do que eu enxergo de vida, do que me faz bem realmente, né? Então, assim, trazendo um pouquinho, eu gosto de trazer isso também para a gente pensar. Cara, para muitas pessoas vão olhar aqui, como você falou hoje, porque isso aqui ainda é provisório. Eu vou construir minha casa definitiva ali. Não sei certinho o projeto. Quanto tempo? Não sei. Como é que é o projeto? Não sei. Realmente não tem nada desenhado ainda. Mas vai. Do mesmo jeito que foi aqui. Dedicação. Dedicando a ação. Pare por mim mesmo, para eu me sentir bem, sabe? Mas da mesma forma que muitas pessoas olham, isso acontece no canal meu também aqui no YouTube. Pessoas que trazem esses dois aspectos também. Pô, mas é uma condição muito precária. Eu não acredito que você está morando aí e tal. Ao mesmo tempo que para muitos isso aqui é precário, para muitos isso aqui é sonho, porque não tem onde morar. Você está aí agora. Eu sei que não sei exatamente a região sua, se pega a parte mais árida nossa. É Mas, Marcos, árido, muito seco. escuta isso aqui. É, você tem água Olha a abundante aí, né? riqueza. Olha a É, riqueza que eu tenho aqui comigo. Isso aqui que eu quero cuidar. Isso aqui não tem preço, isso aqui tem valor.
Não tem um ser humano que vive nesse mundo que vive sem água. A água não é tratada, ainda bem. Ela sai fresquinha da Sem fonte. veneno, né? Não tem cloro. Você vai passar na cidade, fazer, sei lá, uma lavagem nasal, você tem sinusite, ou quer limpar. Aí você botar um pouquinho de água com sal. Você tem que ferver a água, porque se você passa a água direto, parece que você está passando pimenta dentro do nariz, por causa do cloro. Parece água sanitária. Na roça, quando eu estava lá na outra casa, no Cubatão, que tinha energia elétrica, água quentinha de chuveiro no potinho com água e sal e fiz a lavagem. Todo mundo que toma banho numa água dessa, principalmente quem tem cabelo mais comprido, fala: nossa, meu cabelo está totalmente diferente. A esposa aqui fala disso. Quando a gente vai para ir o banho na água pura, né? Deixa o cabelo com uma textura e aqui, quando você tem a água tratada ou com produto químico, ela faz. Enfim, Samuel, a provocação, assim, eu não penso isso. Eu, ao contrário, eu admiro esse espaço e é, na verdade, um objetivo de vida meu também. Mas eu estou te falando, assim, de uma visão preconceituosa da maioria, talvez, uma grande maioria que pensa que conforto talvez seja sinônimo de ter um sofá confortável, ou morar num apartamento, ou ter um carro, tal. E você abriu mão disso tudo. Cara, por que você abriu mão disso tudo? Isso é uma opção ou é uma falta de opção? Não, mas acho que foi opção. Primeiro passo, eu tenho que assumir a responsabilidade minha, porque foi eu que pedi conta. Para mim não dá mais, tô saindo. Quando eu estava ali no mundo corporativo. Então, assim, quando eu falo que é uma escolha, porque é uma opção, porque foi uma escolha minha, então, assim, foi uma escolha, mas para qual outra opção eu estou indo? Isso eu não tinha planejado. Então, assim, o estar vivendo aqui em contato com isso não é algo tipo, vou experimentar. Eu não fui criado na roça, eu tenho consciência disso, mas aqui em Pedralva, sempre na roça. Sempre Porque é um estava ambiente rural, né? sempre tava na roça. A família do meu pai também, toda mexendo, sempre ele mexia com gado, tinha roça, tinha plantação, então tinha esse contato com roça constante. E quando eu saí aqui de Pedralva com 19 anos, quantas vezes eu falei com amigos, falei dentro do mundo corporativo que meus planos eram, com 40 anos, voltar para Pedralva e ir morar na roça. Só que eu precisava para fazer isso? Eu tenho que ter muito dinheiro. É só isso que eu pensava. Muito quanto? Tem que ter Aposentar, muito ter dinheiro. grana, né? Exato, muito quanto. Quando eu fui sair, Marcos, milhares de medos. Já compartilhei muito nas lives do meu canal, os medos do meu processo de transição, medos que passa até hoje. Medos que falar que, tipo, esse processo de transição, de sair lá da Inhamani, na casa que eu estava antes, e vim para começar isso aqui do zero, num terreno que não tinha energia, não tinha internet, não tinha água encanada, não tinha casa. Então, para mim, Marcos, assim, 500 milhões de medo de novo, sabe? Mas muito consciente, tipo assim, desses medos. Por que ele estava vindo? O que realmente era real ou medo imaginário? E quando eu olho para mim, que foram as perguntas que você fez, né, tipo, desse movimento, de ficar mais sozinho e tal, eu nunca consegui encontrar algo direto de correlação, vamos dizer assim, de falar que isso foi pelo fato da minha mãe ter morrido quando eu tinha 6 anos. Ou até uma sensação de abandono paterno, não que teve esse abandono, mas eu já falo de coração. Sim. Meu pai, ele foi o melhor pai do mundo, que ele acha que podia ser. Talvez Que entra naquilo que você falou do Mário Sérgio, né? Ele foi o melhor que ele podia ser com as condições que ele tinha, enquanto ele não tinha condição para ser melhor ainda, né? e Mais ou que ele menos isso. aprendeu do que é ser pai, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que ele ainda quebrou muitas coisas do que ele Avançou, aprendeu né? de ser pai, trazendo o jeitinho dele, de quebrar essas barreiras ali, sabe? Então, assim, também não tinha essa consciência, mas também acho que volta na mesma coisa da minha mãe. Meu pai é vivo, meu irmão tá aqui também. Eu te falo de verdade. Geneticamente, é o mesmo pai. Mas o meu pai não é o mesmo pai do meu irmão. Sei, entendi. E tem mais uma terceira pessoa, o João Assis, que eu chamo de meu pai. Quem é essa pessoa? Quem é o meu pai, que é a forma que eu enxergo essa pessoa? Quem é o pai do meu irmão, que é a forma que ele enxerga essa pessoa? Então, eu não consigo te falar que esse sensação de gostar, esse meio que gostar de estar sozinho, eu gosto de ter esses momentos, meu. Isso vem da adolescência, com 15, 16 anos, 14 anos. Quantas vezes eu toquei na roça com meu avô tinha e passava 2 semanas lá sozinho.
Na Pedra Sozinho. Branca, que é uma outra montanha, que é a Itatinga, na história do Aham. mito de Itaçu, Sei, Itatinga sei. está na parte oposta. Eu passava uma semana acampado sozinho lá. Alguns amigos meus aqui de infância falam que o ermitão, por isso que o É, Santo Onofre que tá ali, entendeu? Então, assim, eu gosto de sei. ter esses momentos de. Eu não falo de solidão, é de solitude. Eu adoro esses momentos Solitude, né? comigo, sabe? Poder estar eu comigo aqui. Entendi. Ô Samuel, então assim, parece que você já me responde indiretamente uma pergunta, mas eu vou fazer assim mesmo, porque esse é meu papel aqui. Você tem medo de ficar sozinho, cara? Eu vou falar para você que eu tenho um pouco, principalmente nesses lugares mais escuros, mais sombrios. Eu ainda tenho alguma coisa ali que eu ainda não resolvi bem. E, por exemplo, em alguns ambientes desses eu fico assustado, um barulho me assusta, né? E eu tenho essa questão de, por exemplo, eu acho que nesse lugar seu aí, para dormir sozinho, aí eu ia ter que tomar uma dose de coragem extra, cara. Porque a noite é muito escuro, tem muitos barulhos da natureza, e ainda tem ainda outras possibilidades, né? E aí eu queria saber quais são os seus medos, se você tem, e se você acredita em fantasma, assombração, e se você, por exemplo, acredita em extraterrestre, por exemplo, que aí tem algumas histórias de avistamentos e tal, e se você já teve alguma experiência dessa. Um pacote de pergunta combo aí. Bicho, você é muito sincero, Marcos. Medos. Cara, medos que me travam, que ficam constantes. Tem um único que sempre passa na cabeça alguns momentos que eu desligo dele. Gente. Não é medo de gente, é gente que com má intenção, sabe? Querer vir. Porque, Sei. olha, bicho, barulho, assombração. Nunca vi, nunca trombei, só ouço falar. Falo de Sei. verdade, não sei, não posso afirmar que essa seria minha reação, mas se eu ver algo aqui, principalmente, acho que a primeira coisa que eu iria falar seria falar, ó, você tá vendo que eu tô aqui com respeito, com muito amor, respeitando tudo que tá aqui, então, se você tá morando aqui também, vamos morar junto. Nem querer assombrar eu, não. Vamos trocar ideia. Sempre que eu passo cafezinho pra nós. Vem na Ai, moto, ai, né? Vamos fazer o é, trem juntos, sabe? Então, assim, medos que passam, de verdade, são medos mentais, cara. É os que mais são frequentes. Medo são do os como vai psicológicos, fazer né? tudo isso acontecer. Medos, por Sei. exemplo, do começo. O Marcos, é muito louco você olhar isso. Tem tomado consciência há pouco tempo de olhar mais para dentro disso tudo. Não só olhar para o que ainda falta. Começar a estar mais presente também me permitir comemorar a ação que eu já fiz. É a comemoração de olhar para isso aqui tudo. Bicho, há 3 meses, eu entrei aqui, foi no mês de outubro. Há 3 meses a gente está falando aqui, eu estava aqui, acampado, passando, você acompanha, mas 15 dias, 11 dias, Aham. 14 dias, acampado, em barraca, tomando água, tomando banho dentro do corguinho ali embaixo. Eu botei uma Na laje de valeta, pedra né? em cada canequinha, pegando água na mina ali para baixo, porque eu não tinha puxado a água para baixo nem nada para poder beber. Cozinhando em 3 pedrinhas, uma pedra aqui, outra aqui, com a panelinha apoiada em cima. Então, hoje eu tô com teto, tem água encanada, tem tratamento de esgoto, tem tratamento da água cinza, tem flor para tudo quanto é lado crescendo, planta medicinal para tudo quanto é lado já crescendo, que antes de pensar em levantar a casa, em fazer captação da água, eu tá plantando. É, Sai você plantando um monte plantou, de né? coisa. Você E cercou aí, tem a companhia dos cachorros, né? É isso, importa, muito cerquei de importante, é? bambu, tudo, fiz cerquinho de bambu. Foi uma escolha, porque assim, eu não gosto de criar, principalmente aqui onde eu tô. A Sol com Tupã, que são os cachorros que estão comigo, deixar solto. Tem muito bicho, tem muita vida aqui já rodando. E assim, pode Sei. ser que os dois Perigoso, né? peguem, não é de maldade, mas vai acabar matando, vai espantar. Então, assim, vocês têm uma área grande, mas cercada, Mais limitada, né? mais Então você limitada. não tem medo, né, Samuel? Não é nem Agora, que eu não tenho, esse mas esses medos não me travam. Medos não tem, te sabe? Tem trava, esses né? mentais, Sei. som, igual você falou, as primeiras noites aqui, Marcos. A Eu quantidade de imagino. som que eu não escutava lá na Inhamani. De É bicho, isso, cara. esse Isso. bambu aqui em cima dando uns estalos, e esse bambu tem aquele da gemido igual gente. Ele, É, ah, faz, né? eu falei, É. que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? E aí, aquele negócio, tum, alerta. Aham. Ah, é o bambu. Tum, alerta, um som diferente. Tem uma ave que eu não descobri a espécie, eu gravei para mandar para um amigo meu, Pio. Sei. Parece Noturna, né? gente gritando à noite, noturna. Sei, sei.
Aí, tum, falou, falei, pô, que trem que é esse? Na hora, é onça. Aí, não sei, então, tá. Aí, de repente, eu escutei barulho de asa batendo e a onça gritou aqui em cima. Eu falei, onça não voa, então é passarinho. É coruja, que pássaro noturno que é esse, sabe? Trava, vem esses medos, mas medos que eu tô ali. Agora, medo que tá constante mesmo, tá assim, não tem. Não, Muito né? respeito. Nada sobrenatural, nada fora assim, do plano normal, você não viu nada, não, né? Que Nada que a bom, gente né? fala que é normal, mas eu acredito, não no que é desenho, mas acredito que tem o extraterrestre. Assim, eu acho que é uma baita prepotência achar que do que a gente humano já conhece, do tamanho, da dimensão desse universo todo, a gente achar que é só nós que habita aqui, esse trenzão todo. Perfeito, Samuel. Ô, Samuel, você fala agora das ansiedades aí. Parece que a pergunta, assim, parece que sim, mas eu vou te perguntar. Você se considera um rapaz ansioso? Sim. Você é muito ansioso, aquele que fica. Você projeta as coisas e elas ficam pipocando na sua cabeça à noite, você fica doido enquanto aquilo não começa? Você fica desse jeito? Hoje, Marcos, eu posso falar que bem mais controlado, era muito mais ansioso, sabe? Então, hoje eu estou aprendendo eu gosto de dizer, eu sou meio palhaço, mas para mim eu falo que tem um filósofo que é espetacular, chama Luiz Fonsi. E ele tem uma música que ele fez que fala Despacito, passito a passito, suave, suavecito. Eu tenho Sei. aprendido. Não adianta. Você vai olhar muitas vezes, igual eu comentei aqui do comemoração. Eu me pego, antes eu não me pegava. Hoje eu consigo me pegar por várias vezes, por exemplo, de estar aqui, igual eu estava fazendo hoje, o canteiro, e já pensando o que eu vou fazer à tarde, o que é o próximo passo, Uhum. sabe? Pô, Sei. Não porque, não foca no sei se momento ali, às vezes, né? então, assim, tem isso muito, igual você comentou, de ideia pipocando. Antes ficava pipocando e eu guardando elas aqui. Então hoje eu deixo elas pipocar, mas não tem. Vamos usar a analogia da pipoca? Uhum. Antes as ideias eram ficava pipocando na cabeça, mas a panela estava com tampa. Certo. Hoje eu tirei a tampa. As que quiser pipocar e pular para fora, elas pulam. Certo. Aí vai catando no chão, comendo, algumas deixam que os cachorros comem junto. Entendi. Samuel, você, assim, ainda nos medos, você tem medo do futuro, que o futuro te reserva, ou você não? Você está lidando assim, porque a pergunta é, como está o Samuel vamos botar aqui, 30 anos? Daqui a 30 anos, quem é você? Você tem uma imagem pronta do que é você daqui a 30 anos? Tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só. Você perguntou, me veio essa. Marcos, assim, acho que se eu falar que não vem ideias, imagens do que eu projeto de pensamentos para um possível futuro, mentira. Mas eu estou muito mais consciente hoje para mim, para me entregar para a incerteza da vida. Eu tinha projetado estar aqui, estar planejado pensando estar aqui. A gente tinha planejado ter começado 15 minutos mais tarde, hoje. Tinha projetado que seria aqui fora, por causa da luz, não tá legal, que eu ia estar sem o celular, porque tá dentro do saco de arroz que caiu na água ontem. Se você for olhar para tudo, tudo, a vida ela é constantemente instável. Não sai nada do que a gente pensa, do que planeja. É fácil você conseguir enxergar e pensar nisso. Botar em prática é um exercício. Eu tenho me proposto a fazer esse exercício constante, sabe? Então, assim, me vejo daqui 30 anos estando aqui. Mas de coração mesmo, eu não consigo te falar hoje. Me vejo daqui 30 anos aqui, fazendo isso, vai estar assim, vai estar assado. Eu não sei nem como é que vai estar a casa que eu estou querendo começar a construir. Sabe? Não vem mesmo. Isso que está sendo mais gostoso, Marcos. Porque antes, assim como era o que eu preciso para sair do mundo corporativo, mas que era tudo extremamente no script desenhado, roteirizado, que já estava desenhado na cabeça, e quando saía daquilo ali, angústia, ansiedade, que não é meio que se entregar Entendi. para essa incerteza mesmo, sabe? Eu tenho Entendi. buscado fazer isso comigo.
Ô Samuel, e se você, por exemplo, a gente falou que você tá mais entregue ao momento, né? Você está entregue ao momento e aprendendo a viver com o que você tem, que é o dia, e fazendo algo talvez para o futuro, mas não tão preso no futuro, ou pelo menos buscando não estar preso no futuro. Mas um exercício mental, um rápido exercício mental, se você, mais uma vez, se projetar lá na frente, imagine você que eu estou ajustando aqui a linha do tempo, e você está com 65 anos agora, nesse momento, e você ao mesmo tempo está com seus 35. Hoje a gente pode até avançar um pouco mais, vamos avançar mais 20 anos, vamos botar 50 para frente, 85 anos. Vamos dizer que você esteja no final das suas capacidades produtivas, não espirituais ou intelectuais, mas produtivas do ponto de vista físico. Vamos imaginar que perto dessa idade, talvez, só uma suposição. Então você imaginou mais ou menos isso. O que você de hoje diz para você de 85 lá na frente? Você tem alguma mensagem do dia de hoje para esse futuro? Você já pensou nisso? Marcos, se for pegar o que está na minha cabeça, eu vou falar só o que veio, tá? Essa pergunta. Aham. Você vai falar para você mesmo, fala para o seu Samuel lá daqui a 50 anos. Senta aí e admira tudo que você fez. Eu, com 85 anos, vou ser sincero, eu vou olhar aqui para cima, se eu estiver aqui aonde eu estou com você agora, eu vou estar vendo muita árvore nativa, muita árvore frutífera, além dessa mata gigantesca, que é a mata mais linda que eu já entrei até hoje. Então, assim, com 85 anos, acho que eu diria para mim mesmo hoje, falando assim, ô bichão, senta aí e fica olhando. Admira a ação. Tem admiração por toda a ação que você já construiu para chegar no que está hoje. Me vejo, lá nesses 85 anos, talvez aqui. Não sei se nessa cadeirinha aqui exatamente, que eu acho que ela não aguenta até, não. Não vai aguentar, né? Ô Samuel, e se você tivesse ainda nessa possibilidade psicológica aí, remota, né, de você estar nesses 85 anos, mas vamos dizer que com as experiências que você tem hoje, vamos dizer que você estivesse próximo dos seus últimos dias, se você tivesse consciência de que acabou, de que resta muito pouco. O que você, nessa condição de resta muito pouco, o que você faz nessa situação? Você só tem, por exemplo, talvez um dia, dois, um tempo muito curto e você tem consciência de que acabou o seu tempo, pelo menos nesse plano. O que você faz com esse tempo pequeno que te resta e que você sabe que você não terá mais? Eu acho que isso varia muito. Se for pensar, tipo, hoje, vamos supor que hoje eu estou consciente de que me resta talvez um dia, estando aqui conversando com você agora. Marcos, a primeira coisa que vem na minha cabeça, de verdade, eu acho que algumas pessoas já passaram aqui, eu tentaria entrar em contato e falar, valeu demais por tudo. Porque assim, é muito fácil a gente falar, Marcos, a morte, igual eu falei, o perder. A morte ela é algo que a gente sabe desde que a gente nasce. Não que seja consciente quando você nasceu, que você sabe que vai morrer, mas eu falo que certeza, certeza mesmo, falando até da incerteza da vida, para mim existe somente duas certezas na vida. Uma delas já se concretizou. Nós tá aqui vivo conversando. Qual que sobrou? Só que esse caralho, desculpa o termo, você usa se quiser no canal, mas é verdade, dessa certeza que nós tem, que nós vai morrer, ela é incerta. Você não sabe quando, você não sabe o como. E aí a pergunta que eu me faço, e com a intenção de somar, eu pergunto aqui, e por que você tem que saber? Por que você quer esse controle de novo de tudo para saber até quando e como que você vai morrer? Então, acho que para mim, se eu soubesse, falando nos últimos dias de vida, falar tipo assim, pô, não, deixa eu agradecer as pessoas que fizeram parte da minha vida, sabe? Porque hoje eu posso te falar, tipo, eu tenho, não é constante, mas eu tenho pensado muito nisso. Marcos, é essa incerteza. Quando que nós vamos morrer? Nós sabemos que vai. Talvez se deixasse essa conversa para amanhã, a gente não teria. Talvez, né? Pode ser ou por morte, ou por impossibilidade, ou até porque a internet caiu. Pois é. Tem, tipo assim, Pois não, pode continuar, Samuel. não, eu falo assim, é essa incerteza que é certa. Isso dá Que um nos nó move, na cabeça. dá, né? Então, assim, e para mim também, eu acho que incrementa um pouco, só para concluir do que você trouxe também dessa pergunta, sabe? O que você faria? Tempo é prioridade.
Não adianta. Não é esse negócio de todo mundo. A gente não sabe quanto tempo de tempo a gente ainda tem. E, em geral, eu gosto de uma... hoje eu liberei muito mais, coisa que eu tinha vergonha no passado, de escrever, de brincar com as palavras, ser mais poético. Eu gosto de brincar. Então, uma coisa que eu escrevi há um tempo eu escrevi sobre o tempo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. Sem perder tempo, logo o tempo respondeu. Tô sem tempo, meu irmão. Será que é a gente que usa o tempo ou o tempo que usa a gente? Porque o que é usado desgasta. Mas o tempo tem o mesmo tempo há muito tempo. E quanto tempo desse tempo você ainda tem de tempo? A gente tem um tempo Samuel, limitado, a gente está desgastando, sabe? A gente está é, passando pelo tempo, ele continua constante. então, eu estou perguntando de tempo porque o nosso nome aqui é Dê um Tempo, né? O nosso canal tem esse nome, essa provocação, Dê um Tempo, para que a gente possa parar e dar uma refletida do que eu estou fazendo comigo mesmo, o que eu estou fazendo com esse bem, como você bem disse, mais precioso que a gente tem. Você fala de efemeridade e extensão do tempo ao mesmo tempo. Você considera a eternidade ou não? Ou você é mais materialista e considera a nossa existência? Ou você considera algo para trás, infinito, e para frente, infinito? Como é que é a sua visão dessas questões metafísicas, eu posso dizer assim, né? Eu acho assim, o que a gente chama de eternidade, quando a gente vai para a humanidade, ela já não é eterna, ela é limitada. Ela vai limitada no que a gente tem de conhecimento, de possibilidade de entender quanto tempo desse tempo realmente esse tempo existe. Você está dizendo que a gente mede isso com as nossas medidas, as nossas ferramentas que são limitadas, né? Então, assim, muitas vezes o que é colocado como eternidade é tipo deixar o meu legado, deixar o meu conhecimento. Tá, a gente está, eu e você aqui, a gente está com essa proposta de estar de uma forma ou outra, compartilhando um pouco, estando aqui dentro do YouTube também. Isso é eterno? Não dá pra gente, é algo que foge do controle, sabe? Então, assim, eu não, vou ser muito sincero, é algo que eu não fico nem pirando, pensando muito em, tipo, dessa eternidade. Eu consigo olhar hoje e falar, tá, eu sou uma construção de tudo que se formou do que é viver em comunidade da história humana. Do jeito que você quiser acreditar, é por Adão e Eva, tá? Dali para frente foi sendo passado ensinamentos, conhecimentos, experiências que foi formando o que é ser humano. Aí o que eu tenho controle hoje é, tá, eu como ser humano vivo hoje, nesse pequeno fragmento desse tempo, a gente não sabe quão eterno é esse tempo. Então, assim, dentro desse pequeno fragmento, o que eu vou deixar do que é de construção da minha parte, mostrando o que é ser humano. Entendi. Eu acho, Samuel, mais... eu acho que estando Pois não, compartilhando, eu consigo deixar não um um legado, legado. mas Sei. sim, eu acho que uma experiência, o que eu tenho experimentado, por eu estar aqui de coração reganhado, sabe? Compartilhando os medos, as inseguranças, as felicidades, as tristezas, tudo. Compartilhando o que é Sei. ser humano. Samuel, mais precisamente, você acredita que se você deixar esse plano físico, você acredita que você continua vivendo em outro plano? Você acredita na eternidade nesse sentido? Em outro plano espiritual, metafísico, etéreo? Você acredita nisso? Vou te falar da forma minha de acreditar, tá? Porque assim, vou falar para você, Marcos, o que eu enxergo. Eu não enxergo, não acredito muitas vezes da forma com que é colocado. Morreu, desencarnou, saiu o espírito. Aí esse espírito entra em processo de evolução total. Marcos, quando eu olho para tudo que eu entendo do que é vivo, do que é mundo, do que é conhecido meu, tudo, absolutamente tudo do que eu tenho noção do externo é energia. Aqui você está pegando minhas ondas sonoras, é energia.
reflexo da luz, luz é hora onda, hora massa, energia. Você está pegando? Se você encostar em mim, você não sente eu. Você sente troca térmica entre as nossas peles, energia. Se você cheira algo, troca química, reação química, cátion, ânion trocando ali de alguma molécula que você respirou. Mesma coisa no paladar. Os 5 sentidos humanos que dá noção para nós do externo, de tudo, é energia, é troca de energia. Depois que a gente falece, morreu, vai para a terra, que nem para a terra né, vai para dentro de uma caixa de madeira, dentro de um bloco de cimento cheio de cal jogado lá dentro, né? É troca de energia. Eu não acredito, por um certo ceticismo também, por não ter tido experiência nenhuma, de achar que eu desencarno daqui e vou para ali, e vou para cá, e vou para lá. Tem uma coisa que eu aprendi pela minha criação, que foi religião católica, minha criação foi católica, hoje eu não sigo, eu sou a favor de todas as religiões. Só que se realmente colocasse em prática o que todas as religiões pregam, amor. Religião nenhuma fala de verdade. É amor, mas se não for da minha, é ódio, é errado. Religião prega amor. Aí a interpretação do como que fez que mexe nisso tudo, sabe? Mas, enfim, eu acredito um pouco dentro do que foi colocado para mim, do que é felicidade. Parece que para ser feliz nessa vida é só depois de morto no paraíso. Ou seja, para ser feliz é depois que eu não tiver mais nesse corpo, porque esse corpo já é feito de pecados, e eu tenho que sair daqui da terra, eu tenho que ir. Não, eu quero ser feliz aqui. De verdade mesmo. Não olho dessa forma, sabe? Não consigo enxergar dessa forma. Eu gosto de definir um pouco do que você falou, da minha crença dentro disso tudo, uma música que chama da Grande Poder, da Comadre Florzinha, que é o nome. Uma parte da música fala: a terra deu, a terra dá, a terra cria. O homem a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda má alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria. Nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Tudo que vive nessa terra, essa terra de comer. Nós somos isso aqui, ó. Tudo que você olha, a gente é terra, a gente é água, a gente é ar. Ela vem com viagem, Tilelê. Para e pensa. Se você cortar a sua alimentação e qualquer coisa que você põe na boca, mas é processado, passou por uma indústria, a matéria-prima veio da terra. Chegou lá, foi processado, tudo veio para você. Nós somos terra. Você olha para uma árvore, ela é terra. Transformada, troca de energia se transformando, como disse Lavoisier lá em 1770. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Samuel, quem é Deus? Eu, você, essa terra que para mim muitas vezes é um monte de universo, se tudo é energia, quando eu falo eu, você, não com esse egocentrismo, tá? Mas se eu olho para tudo, absolutamente tudo que eu tenho noção de mundo é troca de energia, se eu fosse falar, definir Deus em uma palavra, é energia. O que colocam de Deus como um todo, acho que pensando nas energias que eu já experimentei, eu acho que Deus é uma energia purinha de amor. Mas de purinho mesmo. Dentro da religião católica que eu fui criado, fala-se muito da história de Jesus Cristo, que é o que está escrito na Bíblia, tudo. Ô, turma, para quem estiver assistindo nós, só tenta imaginar e conhecer um pouco da história de Jesus Cristo, tudo. Fala-se muito da gente seguir os passos de Jesus. Se seguisse realmente os passos de Jesus, com todo respeito, mas puta merda, nós estávamos vivendo num mundo muito mais gostoso, muito mais respeitoso, onde não ia ter, por exemplo, gente olhando para isso aqui e falando: olha o luxo que esse cara vive, porque não tem a casa, não tem água, não tem comida, não tem as necessidades, o que é necessário mesmo. Não sei o que, porque é gay, porque é prostituta, porque é doente, aidético, o que for. Você vai pegar lá na época de Jesus, se era leproso, se era ladrão, se era prostituta, se era o que fosse.
Se chegasse procurando ele, ele estava de coração aberto, com muito amor, para conversar, para prosear, sem falar o que tinha que fazer, compartilhando a visão de mundo dele, que ele tinha experimentado. É uma pessoa que não tinha esses preconceitos que são formados do que é ser de Deus. Então eu acredito de verdade que nós todos aqui, tudo que é vivo é Deus. O que eu consigo enxergar de energia, sentir de energia é Deus. Na sua opinião, Samuel, Jesus, ele é um homem ou ele é um Deus? Eu acho que ele é um homem. Samuel, você é místico? Depende do que é ser místico, porque uma das coisas que eu falo de verdade hoje, uma das intenções minhas, desde que eu comecei a compartilhar em rede social, não tinha nem YouTube, eu falo que o que eu quero é quebrar esse misticismo, é desmistificar o que muitas vezes é colocado em torno do autoconhecimento, sabe? Dessa divindade nossa. De realmente, eu acho que acessar essa divindade nossa. Nós somos fragmento de Deus, mas não se vê como um. Certo, entendi. Porque parece por algo por exemplo, você tem uma relação de fé com algo ou com alguma coisa, por exemplo, com Santo Onofre ou com alguma coisa do tipo, você é uma relação de fé ou é uma relação de espelhamento, de admiração pela história? Como é que é essa relação? Eu acho que é um muito mais de culto? espelhamento. Não, de espelhamento. Eu não tenho uma ideia de ir lá e... É um espelhamento junto com fé. Só que não essa fé de que ir lá e pedir, Santo Onofre, faça isso por mim, sabe? Interceda, não tem isso. Sei. Mas eu não consigo entrar ali na gruta, que eu chamei da gruta do Onofre, na hora que eu passo em frente ao altarzinho que eu fiz para ele lá, de não falar, ô meu santo, bom dia, boa tarde, como é que você tá? Eu converso assim, eu passo ali do lado, falo, mas passo conversando, cumprimentando. É uma entidade, um ser, uma energia muito minha do que eu coloquei, tá ali. Quando eu passo, sabe? Me lembra disso tudo. Mas não nessa fé cega de que, tipo, de que o santo vai fazer... Tá te ouvindo, né? É. Tá, entendi. Ô Samuel, ainda nesse campo, né, vamos dizer, de espiritualidade e tal, assim, você pretende um dia se casar com rituais, por exemplo, com a Chuchu? Pretende casar na igreja? Igreja, não. A gente já conversou Não. até sobre isso, mas eu acho que o ritualizar, ter esse rito que marca a passagem, sim, isso eu tenho vontade. Isso a gente já conversou também sobre, sabe? Não tem nada tipo, a gente quer que seja assim, quer que seja assado, mas acho que tem que ter quero ter esse momento, sim, de que... A celebração, né? De ter essa marca, sabe? É um ponto de marca de celebração, tudo. Se for pensar hoje, o que se espera dentro de uma relação de casamento? Seria mais essa marca, porque assim, eu e ela já estamos tendo uma vida de casado. Pô, quando a gente está aqui junto, ela está subindo daqui a pouco, está lá na cidade, a gente está morando junto. Então, desde setembro do ano passado, a gente está tendo essa convivência de estar morando juntos, realmente, sabe? Uhum. Só que não é eu estar morando junto. Eu acho que o principal, que para mim entra muito dentro dessa parceria do escolher, tem projetos juntos. Tem os projetos individuais que ainda acontecem também, estão bem conscientes, mas tem projetos que já afunilaram hoje, que são projetos conjuntos, de pensamento, de ideias do fazer, sabe? Então, assim, não pretendo ser dentro de uma igreja, pelo que ela conversei com ela também não tem essa vontade. Talvez um casamento aí, quem sabe, né? Isso aí pode ser aqui, lá no Mirante das Orquídeas, dentro da caverna rachada, não sei. Então, vai ser um casamento diferente, né? Samuel, para a gente ir caminhando para o fim aqui, por conta do seu tempo, né? Você vive de rede hoje, né? Você vive de rede, assim, parece que está como eu aqui, que uso a rede para deitar, mas não, né? Você vive de internet, e isso te assusta, te deixa preocupado? Você tem um backup, um plano B, ou você está exclusivamente dedicado ao trabalho digital? Não, hoje... Isso é suficiente? Então, hoje, as minhas contas, vamos dizer assim, as minhas fontes de renda diretas, hoje, olhando o cenário de hoje, então tem, o YouTube está monetizado, então cai um pinguinho, não paga as contas tudo, mas tem atendimentos da terapia da terra, tem a jornada do autocuidado, tem o Clube da Transformação, que é um grupo que faz, mas todas as fontes de renda hoje estão vindo da internet diretamente.
Marcos, eu não tenho um plano B de falar assim, vou fazer isso. Mas olha, surge um tempo ali. Tem outras ideias, outros projetos que são físicos também aqui no espaço de rentabilizar todo o trabalho que eu venho dedicando, a ação que eu venho dedicando aqui também. Desde que eu saí do mundo corporativo, eu já vendi geleia, eu já vendi sabonete, eu já vendi sabonete artesanal que eu fazia, fiz lá na Inhamani, faço até hoje, eu tenho os meus sabonetes aqui ainda. Geleia de limão, geleia de laranja quincan, que eu fiz quando eu estava lá em cima mesmo. Bananinha desidratada, eu inventei desidratador solar, comercializei bananinha desidratada na época da seca, que aí aqui a gente tem sol direto, né, fica sem nuvem no céu. Bicho, eu dou meus pulos. Já vendi Natura e Avon antigamente, já tomei posto de gasolina, sangue de frango, já vendi cascudinho, Nossa. ia lá embaixo, batia peneira, tirava cascudo da beira do rio e vendia para quem tinha aquário, para limpar aquário. Enfim, Ou seja, você dá seus pulos, né? né? Dá os pulos, deita, assim caminha, rasteja, mas não vai. Ô Samuel, antes da gente terminar, depois se você puder fazer o favor, faz uma filmagem da sua casa, você poder mostrar aqui para o meu público aqui como é que é a disposição da casa, do seu banheiro, enfim, um vídeo rápido, você pode fazer para nós e mandar depois? Nossa, até falando, turma, não vou pedir desculpa, mas um perdão, porque realmente hoje eu tô aqui, ó, no computador, que ontem eu derrubei o celular plantando taioba dentro da água, ele tá dentro do saco de arroz puxando a umidade, tá tudo embaçado. Mas aí depois eu pego com a outra câmerazinha menorzinha ali, faço uma imagem mostrando melhor o espaço todo aqui também. Mas pode ter certeza, meu querido. Pô, agradecido demais por essa prosa, por essa troca. Que delícia. Ô Samuel, se você agora, vou te pedir para você fazer um favor, assim. Você quer deixar um recado para quem nos assiste? Eu não sei quantas pessoas vão nos assistir. Podem ser 100, 2.000. Pode ir aqui, ad infinito, entre aspas, né? A gente não tem dimensão de até quando essa mídia ela dura. O que você quer deixar para as pessoas hoje? O que o Samuel fala hoje para esse público? Se você tiver de dar uma palavra, uma frase de incentivo, por exemplo, para quem precisa de transformar, o que você diz para essas pessoas? Bom, vou falar mais uma coisinha, mas você comentou da última aí, precisa transformar. Eu gosto de brincar com as palavras, Marcos, mas a brincadeira de uma forma que dá sentido para mim real. Sentido é o sentindo. Se você busca algum tipo de transformação na sua vida, transforme a ação. Não vai mudar se você não mudar. Então, acho que era isso que eu queria deixaria, pensando na transformação. E com uma ideia de somar com o que eu tenho buscado para mim também, de verdade, Marcos. A gente fica numa busca constante, muitas vezes, para achar um sentido para a vida, um propósito para a vida. Só que a gente fica buscando esse sentido da vida pensando. Esquece de sentir para ver se faz sentido. Então, lembrar disso. Da mesma forma que eu olho para as palavras, pensar se permitir sentir um pouco mais para realmente ver se faz sentido. Porque pensar se faz sentido, muitas vezes não vai fazer. Samuel, você se considera um artista? Um artista, um arteiro, me considero tudo. Mas dentro, eu me considero, pensando nessa questão do artista, principalmente hoje, eu acho que eu tenho meu lado artístico muito mais liberado. Porque eu tenho sentido mais, não pensado. Você se considera um filósofo? Sim, um filósofo da vida, da minha vida. Porque o que eu tenho trazido, Marcos, tanto nessas filosofadas da vida mesmo, é o que eu tenho experimentado, que eu tenho botado em prática comigo. Como diz o Carlos, que é um seguidor aqui do canal meu também, aqui de Pedralva, a gente se conheceu, foi pelo canal que ele me conheceu também. Então, o senhor, ele falou que o meu canal, e eu uso essa definição até hoje, é um canal rural filosófico popular. Tem de tudo. Tem eu cozinhando, tem eu filosofando, contando os trem da vida, os problemas, os desejos, as tristezas, tem tudo. Tem a rotina aqui da roça. Acho que se eu não me considerar um filósofo, a comparação que me fizeram no vídeo do Chico foi: tem o Eduardo Marinho, que é o filósofo das ruas, e tem o Samuel Timboto, filósofo da roça. Samuel, você se considera bonito? Pra caramba. Me acho bonito, sim, de gato? verdade. Hã? Um gato? Você acha um gato?
Miau. Eu não me acho bonito, Samuel, não me achava, de verdade. Via muitos defeitos em mim, de corpo, de tudo, tentava atender um padrão, mas eu acho que eu sou bonito, sim. Minha avó Samuel, concorda, Chuchu concorda. você se considera feliz? Eu acho que não dá para falar ser feliz. Felicidade é um sentimento. Mas eu tenho alimentado muito mais coisas que me fazem sentir feliz hoje, sim. Então, se você me perguntar hoje se eu me sinto feliz, me sinto muito mais feliz do que eu me sentia antes. Também sinto tristeza, sinto angústia, sinto raiva, sinto rancor, tem hora, mas aí é entender o que está me fazendo sentir isso e focar em outra coisa que me faz sentir feliz. Eu tenho buscado mapear constantemente quais são as coisas, situações, momentos, ações que eu faço que me faz sentir feliz. Certo. Samuel, para a gente agora finalizar de verdade, que a gente já está finalizando há um tempo, né? E a conversa está boa aqui, cara. Muito obrigado, Tá tá? tranquilo. Pela gentileza de ceder o seu tempo para mim, pela sua bondade de disponibilizar para nós o seu pensamento, que eu acho que é aquilo que a gente tem, que é do momento também, que pode ser que amanhã isso mude, mas é o que você é hoje, e pela sua transparência, pela sua translucidez, né? Isso que você nos traz, essa sua verdade, essa sua identidade, essa sua autenticidade. Muito obrigado porque você parou a sua vida, você compartilha isso com a gente, que as pessoas que nos assistem, né, de alguma maneira, possam se inspirar, enfim, e olhar para esse Samuel, né, e desse Samuel extrair coisas boas, coisas maravilhosas, que, por exemplo, você já tem feito aí na sua vida de maneira, como você disse, prática. Muito obrigado por isso. Eu aqui do Ceará, a nossa família aqui, a gente está muito grato de você nos atender. E, enfim, eu sou pequeno, né? Um pequeno canal ainda começando com essa ideia de falar sobre o tempo. E a gente pretende que essa nossa mensagem chegue longe. Você está nos ajudando com isso. Muito obrigado mesmo. Samuel, para a gente finalizar agora, para a gente acabar, enfim, eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma fala final, que vier no seu coração. Aliás, Samuel, o dia que eu for aí, eu conversei aqui com o André, que o pessoal falou, olha, se você me permitir, cara, eu queria passar aí contigo aí uma noite ou duas, não sei, passar até uma experiência aí, fazer um camping. A gente tem uma barraca de campo, a gente leva, enfim. Eu queria cozinhar para você. Se você me permitir, eu queria fazer comida para você. Posso? Pode, tá permitido. Então tá Faz bom. questão. Eu só não sei se eu tomo banho nessa água gelada, porque eu não gosto de água gelada, não, cara. Aí você vai ficar sem tomar banho. É Não tem outra lógico, opção você nenhuma. tem, você tem fogão, tem lenha, eu esquento um balde d'água e já era, né? Ainda vendo canequinha. É, Marcos, então uma fala final. você comentou de deixar uma mensagem. Eu vou deixar uma mensagem que eu senti te ouvindo, me agradecendo. Teve uma fala que você usou, foi tipo, você parou sua vida. Parei não, continuo vivo. Eu parei os projetos, coisas que eu vejo e pretendo fazer. Mas tempo é prioridade. E nessa troca, não foi só eu que parei para estar aqui. Bicho, sendo muito sincero, Marcos, a quantidade de perguntas, de coisas que você fez aí, que você me levou em lugares que eu não tinha ido ainda, de refletir, de pensar na minha existência como Samuel, do que eu aprendi do que é ser gente também. Então, assim, te falo de coração, meu querido, isso aqui foi uma troca. Quando Que você bom. olha Obrigado. realmente para tudo, foi uma troca. Uma troca que espero eu, acho que essa é a minha intenção, o intencionar dessa minha ação de estar aqui, fazendo essa troca com você. Eu sei que vai ser para um canal, sei que eu também vou usar dentro do meu canal, que seja algo que some. E como eu posso afirmar, sem medo de ser feliz, que tudo que eu trouxe aqui é verdade. É verdade porque eu tenho vivido, eu tenho vivenciado, então é a verdade minha. Talvez algo que eu tenha trazido possa fazer sentido para quem está vendo a gente mentalmente. Então, meu convite é experimenta e sente para sentir se faz sentido. Porque vim aqui pegar algo, talvez, que nós filosofamos junto aqui. Concordo com o Marcos e com o Samuel que eles falaram. Concordar sem aplicar, não adianta bosta nenhuma, não. Nada muda. Até a bermuda, e nós não quer mudar.
Então, Marcos, acho que assim, para finalizar minha fala aqui, de verdade, agradecer você de coração. E eu acho que deixar esse lembrete. Não adianta, eu vou dar um passinho mais passado, um cadinho mais. Não adianta erguer a mãozinha pro alto e sair cantando. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e manter as velhas opiniões formadas sobre tudo, até sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu lhe odeio, amanhã lhe tem amor. A inconstância, nós somos inconstantes. Se prender em pensamentos como verdades absolutas, até sobre o que é viver, sobre o que é amor, faz a gente viver em sofrimento. Sofrimento vem da palavra lá do latim sufere, que significa estar presa, preso, amarrado, sobre a ordem de outrem. Então esse é meu convite que eu faço para mim, para eu me manter nisso, é um convite que eu queria deixar. Começa a olhar por que você está preso, por que você está amarrado. Coisas que muitas vezes talvez são velhas opiniões que foram formadas sobre tudo, até sobre o que é o amor. Então, meu querido. Obrigado, Samuel. Verdade mesmo, acho que. Sabe as palavras, muito obrigado. Agradecido demais também. Acho que por abrir seu espaço, a galera que te acompanha aqui no canal também. Não existe piquenês. Apertei sem querer, ficou mudo. Vou tirar a sujeira que tá aqui em cima. Mas não existe piquenês dentro da grandeza do que você vem trazendo dentro do seu canal, da ideia do que você tem de compartilhar, sabe? Então, assim, eu pelo menos eu posso te afirmar. O meu tá com, acho que 28, o seu, não sei nem vi quantos que tem. Nós não estamos competindo, não. Quando vai falar quem tem mais, quem tem menos. Não é meu, não é seu. Não é algo que você controla. Não foi você que foi lá e pegou na mão de cada pessoa que te acompanha e falou inscrever, curtir, comentar. São verbos. Pensa que a cada vez que você olhar, eu, pelo menos hoje, eu tento olhar assim, Marcos. Acho que são 28 mil e alguma coisa que está no meu canal. Imagina 28 mil pessoas na sua frente, olhando para você. É muita gente. Imagina, né? Você faz uma live, a live deu 20 pessoas, 10 pessoas. Imagina 10 pessoas ali paradas te ouvindo, na sua frente. Não é quantidade de inscritos, quantidade de visualizações, de curtida, de comentário que vai medir. Eu acho que a intenção, o real sucesso buscado aqui dentro do YouTube. Não é em números que eu busco esse sucesso. Sucesso, acho que um pouco muito que o Chico falou também, é o que eu busco. É como eu falei, é somar. Saber que ensinando a limpar a caixa d'água, ensinando um pouco sobre um plantio, sobre um processo meu de vida que talvez a pessoa está passando também. Está somando, está agregando, pô, isso é sucesso. Ninguém tira os comentários, os depoimentos que já chegaram para mim sobre o que eu tenho compartilhado no canal e o quanto tem somado. Em técnicas, em ensinamento, como principalmente em como lidar com a vida, sabe? E o tanto que eu aprendi de estar aqui junto também, compartilhando. Você tá maluco. Em todos os aspectos, em todos. Aprendimento científico, técnico, aprendimento de ser humano. Para a gente aprender a viver, a gente tem que estar disposto a aprender com as vivas e diversas vidas que estão vivendo a vida com a gente. Igual você falou, a gente não tem controle de quantas pessoas em quem vai chegar aqui. Mas a gente tem controle disso que a gente está fazendo. De estar aqui, disposto à ação, de meter a cara a tapa e expor um pouco do que a gente pensa, do que a gente vive, do que a gente acredita. Para mim. O que eu trouxe aqui, eu não quero trazer verdade, eu não quero ter razão. Você vai ver, como eu sempre falei, você vai ver que é eu, de coração, compartilhando um pouquinho do meu pequeno, grande mundão. Meu querido, valeu demais por essa prosa, delícia, valeu mesmo, de coração. Muito obrigado. Então, aí o pessoal que nos assiste, eu vou deixar aqui o link do seu canal, né? Para as pessoas poderem também te seguir, dar uma força aí para o Samuel. Eu não gosto de pedir like, essas coisas, assim, porque é uma coisa, eu aprendi isso com o Chico. Você pede, né? Eu vejo que você pede. Aí você pode fazer os seus pedidos, xuxa o dedo. Como é que você fala? Xuxa o dedo. Mas de verdade, pensa assim, eu falo, tudo é tempo, tudo. Tem um tempo nosso que a gente está de dedicação, dedicando uma ação para poder estar aqui, para poder estar
gravando, depois vai ter edição, todo o processo. Se você sente que somou tudo que a gente está fazendo aqui, faz sentido, pô, aí realmente, Xuxa o dedo. no joinha aí, no compartilhar. Eu aqui, principalmente, que estou começando a vida do zero, tudo do zero. Tem ajuda vindo de tudo quanto é lado. Então, assim, a pessoa compartilhou, gostou, fez sentido para você compartilhando um vídeo nosso, meu, do Marcos aqui, quem vê pelo seu compartilhar, se a pessoa gostar, aí ela vai se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. O compartilhar é uma ação possível para ajudar a gente, de verdade. Então, eu peço, mas eu não peço com essa expectativa de que você vai fazer. Eu peço se você sentir que vai ajudar para nós mesmo. Ó, eu falo de coração, vai ajudar de montão. Agrega mesmo, Vai. de verdade. Um abraço, Samuel, querido. Fica com Deus. Estamos juntos, tá querido, bom? Beijão. Até uma próxima vez. Eu vou aí, hein?